Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre elementos químicos. Os elementos químicos, eles são formados por átomos. Os átomos, eles são identificados de acordo com seu número atômico ou número de prótons. O conjunto de átomos com o mesmo número atômico vai formar um elemento químico. Então, por exemplo, o sódio, que apresenta número atômico igual a 11, ele é formado por um conjunto de átomos de sódio, onde cada átomo vai apresentar 11 prótons lá no seu núcleo. A gente pode perceber os elementos químicos no nosso dia a dia. Quem de vocês aqui já não comprou uma água mineral e leram a composição química, no rótulo da garrafa, a composição química daquela água? Perceberam a presença de alguns elementos químicos, como bário, magnésio, potássio, sódio, além da presença de substâncias químicas, as quais são formadas pela combinação desses elementos químicos. Os elementos químicos, quando eles foram descobertos inicialmente, eles eram representados por símbolo. Atualmente, eles são representados pela primeira letra do nome em latim e uma segunda letra quando necessário. Então, quando a gente fala do carbono, e a gente sabe que o carbono é representado pela letra C, o elemento carbono, é porque o seu nome em latim é carbônio. O oxigênio, representado pela letra O seu nome em latim é oxigênio. O cobre, representado pelas letras Cu, é porque o seu nome em latim é cuprum, ok? Esses elementos químicos, eles são organizados numa tabela periódica. E isso permite com que pessoas de qualquer nacionalidade possam consultar esses elementos químicos. Inicialmente, eles eram distribuídos de acordo com o número crescente de massa atômica. Porém, com a descoberta de novos elementos químicos, a periodicidade da tabela periódica não era mantida. A periodicidade desses elementos químicos dentro da tabela periódica não era mantida. Atualmente, a gente percebe que esses elementos químicos, eles estão distribuídos na tabela periódica de acordo com o número crescente, uma ordem crescente de número atômico, ou seja, de número de prótons, da esquerda para a direita, ok? A gente pode identificar algumas características dos elementos químicos quando observamos a tabela periódica. Na tabela periódica, a gente pode observar os grupos ou famílias, que se referem às colunas dentro da tabela periódica. Uma tabela periódica apresenta 18 colunas, que são numeradas da esquerda para a direita. Os elementos que estão numa mesma coluna, isso significa dizer que eles apresentam as mesmas características químicas. Existem 18 colunas dentro de uma tabela periódica. Na coluna 1, 2 e de 13 a 18 estão os elementos representativos. Na coluna de 13 a 12 estão os elementos de transição. A coluna 1 também, ela pode ser identificada pelos elementos conhecidos como metais alcalinos. A coluna 2 como os metais alcalinos terrosos. A coluna 16 como os calcogênios, tá? A coluna 17 estão inseridos os elementos químicos chamados de halogênios. E por fim, a última coluna, que é a coluna 18, estão inseridos os gases nobres. Os elementos químicos, eles também estão distribuídos em linhas, que são os períodos da tabela periódica, tá? Então, existem 7 períodos dentro da tabela periódica, os quais são numerados de cima para baixo. Os elementos químicos que estão no mesmo período, isso significa dizer que eles apresentam a mesma quantidade de camadas de energia na eletrosfera. Na tabela periódica, a gente também consegue identificar os metais e não metais. Em relação aos metais, são aqueles elementos que se encontram no estado sólido a temperatura ambiente, por exemplo, a 20 graus, com exceção do mercúrio, que nessa mesma temperatura vai se encontrar no estado líquido. Os metais vão apresentar algumas propriedades físicas, como brilho metálico, alta capacidade de refletir a luz, além de serem bons condutores de calor e eletricidade. Em relação aos não metais, ou seja, aqueles elementos químicos que estão dentro da tabela periódica e que não são metais, eles apresentam características incomuns, como eles podem estar nos 3 estados físicos, tá? Na temperatura ambiente, como o bromo, que está no estado líquido, o oxigênio, que está no estado gasoso, e o enxofre, que está no estado sólido. Ao contrário dos metais, esses não metais,
eles não conduzem eletricidade, com exceção do carbono na forma de grafite. Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Foi um resuminho sobre elementos químicos e identificar esses elementos químicos dentro da tabela periódica e perceber a importância da tabela periódica para a gente conseguir identificar algumas características desses elementos químicos. Um beijo, um abraço e até nossa próxima aula.